Tem uma estatística muito inacreditável que é o seguinte: durante 15 edições da Eurocopa, a gente teve aí desde 1960 até 2016 9 gols contra. Aí tem aquela estatística muito doida em que só na Eurocopa de 2020 tivemos 11 gols contra, mais do que na história inteira anterior da Eurocopa. E agora só em 2024 já tivemos mais 8 gols contra. Então, por que tem saído tanto gol contra em níveis assim alarmantes e muito maiores do que era no passado, né? A gente foi atrás da verdade. E eu não vou mentir pra vocês, não encontramos uma resposta definitiva. Eu esperava encontrar uma parada tipo assim, mudou a forma como é interpretado o gol contra e tal. Não achamos uma coisa assim que seja claríssimo, mas a gente tem algumas hipóteses pra levantar aqui. Eu vou falar pra vocês, pra ajudar a gente a explorar esse tema que tá muito em voga. E o Yuri comenta um pouquinho pra gente, beleza? Primeira coisa, tem muito mais times e fases na Eurocopa atualmente. De 1960 a 76, a Eurocopa tinha 4 times só. 4. Começava já na semifinal. Era uma beleza. Imagina, ia ter 3 Eurocopa Cast só e já acabava a competição. Só que mesmo assim, né, a competição foi se expandindo, chegou para 8 times, depois 16, agora tem 24. A gente calculou aqui que nas primeiras 15 edições da Eurocopa, a gente teve 9 gols contra em 286 jogos. Uma média de 1 gol contra, Yuri, a cada 32 jogos mais ou menos. É muito pouco gol contra. 32 partidas para sair 1. Só que agora se somar as edições de 2020 e 2024, já são 19 gols contra em 91 jogos. Uma média de 1 gol contra a cada 5 jogos apenas. Então tu pensa, a média antes era de 1 gol contra a cada 32 jogos e agora é de 1 gol contra a cada 5 jogos. A frequência de gols contra é 6,64 vezes maior do que era antigamente. Portanto, apenas dizer que antes tinha menos jogos e menos times não é um argumento que colhe, porque se a gente faz a matemática aqui, a frequência é muito maior. Doideira completa, né? É uma loucura esse salto, né? Acho que assim, pra cravar de vez, teria que ver todos os gols da Euro para ter uma noção. Mas acredito eu que o motivo seja por orientação. Eu acho que os árbitros passaram a ter uma orientação diferente nos últimos tempos aí do futebol. Quando acontecer uma jogada do tipo de, um cara bate na bola, a bola vai desviar em outro cara vai entrar, é para sempre dar gol contra. Mas provavelmente antigamente eles procuravam sempre beneficiar o gol de algum jogador. Então, por exemplo, o cara chegava na linha de fundo, soltava uma bica pro meio da área, a bola bate na canela do zagueiro e entra. Aí provavelmente naquela época o árbitro ia lá na súmula e dizia, gol do Maldini. O Maldini foi lá, deu uma bica pra dentro da área, a bola desviou em alguém, entrou. Ele colocava lá que foi gol do Maldini. Mas hoje em dia, essa jogada sempre vai ser considerada gol contra. Outra coisa também, hoje em dia tem a orientação de que toda vez que a bola é finalizada por um jogador, se ela não vai na direção do gol, desvia em algum jogador do time adversário e entra, vai ser dado gol contra. Só não vai ser dado gol contra se a bola estiver indo na direção do gol e rolar um desvio ali e ela continuar indo na direção do gol e entrar. Mas provavelmente antes também isso era diferente. Eu acho que são detalhes de orientação para arbitragem, porque quem define de quem é o gol não é o árbitro, né? O árbitro que vai colocar lá na súmula, depois ele vai ver e vai dizer se o gol foi de fulano ou de ciclano. Então acho que talvez esse grande salto estatístico aí seja muito por conta disso, né? Que os árbitros passaram a ter uma orientação diferente quanto a quem acreditar o gol na súmula, mas como eu disse, é pura conjectura, né? É algo que para cravar, para ter certeza, teria que ver, de fato, os gols de todas as Euro, ter essa percepção real de que antigamente realmente a orientação era diferente para os árbitros. Outra questão que pode entrar aqui é a mudança da interpretação da mão na bola, né? A questão de bola na mão na bola mudou muito ao longo do tempo e atualmente tem essa orientação de que se o jogador tá com o braço aberto de forma não natural ao seu movimento, a bola mesmo que seja uma resvalada na mão é pênalti, ou é falta, né? Se for na frente da área, coisa assim. Então o que tá acontecendo muito é que o jogador no futebol moderno, ele se acostumou a ir marcar já daquela maneira, né? Vai bloquear algum chute, vai bloquear um cruzamento, já bota as mãos pra trás. E isso aí possivelmente tira um pouco do equilíbrio, tira um pouco da capacidade do jogador reagir da melhor maneira. Porque é só você tentar se movimentar com as mãos soltas e tentar se movimentar com as mãos pra trás, que você percebe como você fica com um movimento um pouco mais limitado. Então muitas vezes o jogador vai tentar de alguma maneira
bloquear e não consegue fazer o movimento mais correto como ele gostaria, porque ele tá com a mão pra trás, tá com medo de meter a mão na bola, né? Essa é uma das suposições, tá? Inclusive a gente fez um levantamento que na Premier League também, entre 2017 e 18 e 2022, 21, 22, a média era um pouquinho acima de 30 e poucos gols contra na competição inteira, na temporada inteira. E agora, nas últimas 2 edições da Premier League, já tivemos 45 gols contra e depois 49 gols contra. Então, tem realmente aumentado também na Premier League, tá? A questão dos gols contra aí. Inclusive isso aí sempre é comentado, né? Tipo, pelo menos aqui, eu acompanho a Premier League pelos canais da ESPN, eles sempre citam que na Premier League eles são muito mais rígidos. Tipo, pô, se tiver qualquer desvio, cara, depois de um chute ou de um cruzamento, qualquer desvio que seja na bola, eles tendem muito mais a dar gol contra na súmula do que a arbitragem nos outros países. Outra questão é a bola da competição. Tem jogadores falando que a Fusbaliba, que é a bola da Eurocopa atual, aí não entraria essa questão na Eurocopa anterior, né? Mas na atual, diz a lenda que ela tem certas peculiaridades em termos de trajetória e aerodinâmica. Com o nosso querido Harry Kane, por exemplo, falando que ela é uma bola muito rápida e que, portanto, ela favorece os atacantes para chutar e desfavorece goleiros e defensores que têm menor tempo de reação, porque ela é uma bola que se mexe muito rápido. Eu não sei exatamente se isso tem alguma base científica, mas o Harry Kane deu essa declaração que ele acha que essa bola tem essa questão aerodinâmica. Então, para essa Eurocopa poderia ser uma explicação também. E por último, talvez o motivo que mais me parece plausível é que as linhas de defesa são muito mais baixas atualmente, porque a gente tem muito mais equipes, algumas seleções muito mais fracas nas Eurocopas, e aí a gente tem muito mais confrontos em que o time só defende e outro só ataca. Mais ou menos como foi hoje Inglaterra contra a Eslováquia ou Espanha contra a Geórgia, né? Tem um time que tá com um bloco muito baixo, muitos jogadores dentro da área, muito perto do gol. E aí quando vem um cruzamento, vem uma bola chutada de lado, tem muito mais gente ali pra causar aquela confusão, a bola bater em alguém e acabar entrando, coisa do tipo. Enquanto que no passado, por exemplo, na época que a Eurocopa tinha 4 seleções ou 8, entravam realmente só as melhores e os jogos eram um pouco mais equilibrados, então supostamente tinha menos dessas linhas de defesa coladas ali na pequena área, botando um monte de gente ali tentando bloquear as bolas, então isso aí poderia fazer uma diferença também. E também jogadores mais fracos, né? Porque se antes tu tinha, sei lá, as 4 melhores seleções, agora tem 24 seleções, então tem muito jogador ali que, digamos que tecnicamente não é dos melhores, né? Só tu vê aquele ranco lá, coitado. Então, fez um gol contra, mó sem querer, coitadinho. Mas enfim, aí o cara tá mais propício a fazer um erro técnico, um erro de domínio, uma desviada, uma coisa assim que possa gerar mais gols contra. Então, esses são alguns pontos que a gente levanta aí na discussão. Não tem uma resposta certa, mas o fato é que mais 3 golzinhos contra e já iguala o recorde da última Euro, hein? E mais 4, o gol contra já faz a sua melhor temporada na vida. Com a sua Eurocopa mais goleadora aí com 12 gols. Vamos esperar até as quartas de final para ver o que vai acontecer. Beleza?